Os genros, os quais iam se casar com suas filhas, ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir esta cidade. Mas pensaram que ele estava contando piadas. Eterno Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Estamos aqui reunidos e queremos ver a sua glória. Amém. Pedimos, Senhor, a unção do teu Espírito neste lugar, na vida de todos os que aqui estão, e que para a tua honra e glória no final deste culto, o meu coração eu possa ouvi-lo me dizer: hoje houve salvação nesta casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Mais uma vez, um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente no coração de vocês. Amém? Amém. Eu estou muito, gente, mas eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta manhã. Ontem na nossa reunião eu pude contar um pouquinho, mas tem algumas pessoas que não pôde estar. Eu me chamo Jarbas, tá ok? E sou de Belo Horizonte, tá certo? Gosto de comer um trem, de queijo, tá certo? E o Senhor nos chamou de Belo Horizonte a trabalhar no Tribunal de Justiça já há quase 20 anos. Minha esposa já há quase 10 anos na ADRA, lá em Minas, e recebemos um convite do Senhor para podermos trabalhar na área missionária, de trabalharmos na área de forma integral na causa do Senhor. Louvado seja Deus que a minha esposa aceitou, porque se ela não aceitasse, eu não poderia aceitar. Os dois têm que andar juntos, e eu louvo a Deus pela minha esposa, louvo a Deus pela minha filha, pelos meus filhos, e louvo a Deus por tudo que Ele tem nos dado e nos proporcionado. Aconteceram algumas coisas no decorrer deste tempo, quando nós viemos para cá. Eu vou pular algumas coisas e vou ficar com o dia 25 de dezembro agora de 2024. Eu estava em família, num sítio, comemorando ali o Natal, e do nada, brincando ali de um joguinho que chama Imagem e Ação, eu rompi o tendão de Aquiles. E ali, a partir dali eu pude iniciar, posso assim dizer, o meu deserto. No dia 25, no dia 29 eu passei pela cirurgia, logo em seguida tirou os pontos, já estava entrando num processo de fisioterapia para começar a ficar bom. E aí eu vou fazer um trabalho missionário de visitar uma amiga de infância que está afastada dos caminhos do Senhor, e caí dentro da casa dela. Resultado, rompi o tendão de Aquiles novamente. Tive que passar por uma segunda cirurgia e começar a reiniciar todo o processo. Esperar os pontos, tirar os pontos, cicatrização, fisioterapia. E eu estava afastado da obra, posso assim dizer, já há 4 meses. Foram 4 meses que o médico me deu de atestado, foram 4 meses que eu fiquei dentro do contexto do benefício do INSS, e Deus me deu o privilégio de retornar. E depois de tudo isso que eu contei para vocês, que eu resumi para vocês, eu digo para vocês ainda mais o porquê da minha alegria de estar retornando justamente hoje. O Senhor é tão maravilhoso que Ele me permitiu retornar. Hoje está sendo o meu primeiro dia depois deste deserto, exatamente no dia do meu aniversário. Amém? Amém? Amém. Eu louvei a Deus quando eu vi que a data que o pastor Geru tinha marcado para eu poder estar aqui com vocês iria cair no dia do meu aniversário. E eu estou me sentindo muito, muito feliz, muito grato a Deus por estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia de como está meu coração. A minha esposa sabe, ela já me ligou hoje de manhã cedo, e eu disse para ela: estou muito feliz por estar comemorando o aniversário, no dia do Senhor,
e está reiniciando o projeto que o Senhor nos colocou no coração, que é o evangelismo. Vocês fazem parte da minha história. Amém. Eu nunca, pela graça de Deus, vou me esquecer essa data, o dia do meu retorno, que foi o dia do meu aniversário, e estando aqui com vocês na igreja de Novo Horizonte. Amém. Eu quero falar para vocês com muito carinho. Vocês, eu não sei se tem algum membro, né, algum líder da igreja, o Jonatas, alguém pensa assim, puxa vida, ele veio para um grupo, poucas pessoas, né? A gente lida também com igrejas maiores, com igrejas grandes, com um maior número de pessoas, mas Deus colocou algo no meu coração que eu quero falar para vocês assim, de coração para coração. Eu não me preocupo com o número de pessoas. Eu me preocupo com a qualidade do número de pessoas. Se nós tivermos aqui uma minoria de pessoas no número que vocês têm, um exemplo, se vocês têm 30 membros, e nós tivermos aqui pessoas comprometidas, que sejam 10, que sejam 15, que sejam 5, mas comprometidas, o Senhor pode fazer o que 30 pessoas sem o Espírito Santo não fariam. Amém. Então, o meu coração, eu tenho orado, eu orei e tenho orado, pedindo a Deus, para Deus me ungir, para Deus me usar, para que, para a honra e glória do nome dEle, o Senhor possa me usar para contagiá-los, contagiar vocês, porque o Senhor quer manifestar a sua glória neste lugar, através de salvação de almas. E eu conto com vocês. Ontem, um número de pessoas que pôde estar aqui, a nossa irmã falando que estava caindo de cansaço, o nosso irmão estava cochilando. Eu pude ver o comprometimento e eu fiquei, de coração, eu fiquei muito feliz. Depois que vocês foram embora, que nós descemos as portas, eu pude ligar para minha esposa e disse, meu bem, encontrei uma igreja que é comprometida. E dentro do contexto de toda a programação que eu estou vendo aqui, eu estou vendo que vocês realmente têm o prazer de fazer a vontade do Senhor. Então, se preparem, porque nós iremos ter uma semana aqui, que é essa semana, de oração na madrugada, e eu sei que nem todos poderão estar presentes devido à questão do trabalho, mas aqueles que puderem estar aqui, nós vamos nos unir em oração e nós vamos clamar todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. E nós vamos clamar todos os dias para que o Espírito Santo vá ao encontro das pessoas, que nós estaremos orando para que esteja aqui no evangelismo e que, consequentemente, aceite o apelo que virá do Senhor para que ele se entregue a Jesus e possa se batizar. Amém? Essa igreja ela foi dividida em 7 grupos, 7 equipes. Essas 7 equipes, elas têm aí o nome das 7 igrejas, ok? Jonatas, por favor, vem aqui à frente. Eu não sei se você tem aí, abra o seu celular, o seu caderno, ou a sua secretária, a nossa secretária, possa falar para a gente o nome dos líderes. Quem está aqui, que vem aqui à frente. Nós queremos consagrar estes líderes que estarão administrando o seu grupo, tá ok? Com a sua equipe, em motivá-los à oração, a estar presente no culto pela manhã, a jejum e oração. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de antes fazer uma consagração aos líderes, 7 líderes que foram escolhidos e, consequentemente, vão subdividir a igreja para cada líder, ok? Para cada equipe. Mas tem poucas pessoas. Não importa o número de pessoas, coloque isso na mente de vocês. Não se preocupe. Digamos que a sua equipe vai ter você e mais 2 pessoas.
trabalhe e faça o seu melhor. Amém. Ore e clame, porque o batismo do Espírito Santo em 3 pessoas fará maravilhas na vida desta igreja. Pedro, usado pelo poder do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram em um só sermão. Isto é o que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então não se preocupe com o número de pessoas. Deus colocou no meu coração, como eu disse, trabalhar com os que querem trabalhar. E nós vamos ver a glória de Deus. Amém. Ok? Jonas, por favor, me ajude. Primeira À medida igreja, que ele for falando o nome, por favor, venha aqui à frente. primeira igreja, não está aqui, né? Mas foi a igreja de Éfeso, a Ana Paula. Tá. Alguém da equipe de Éfeso está aqui? Não montou? Vamos? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar um irmão, uma irmã para representar. É Delma, por gentileza, irmã Delma. Está filmando ali, mas... Por gentileza, por gentileza. Irmã Delma, por gentileza, fica aqui à minha esquerda. É a igreja de Éfeso, ela está representando a equipe de Éfeso, em nome de Jesus. A segunda é Esmina Maria Elisa. Maria Elisa está presente? Irmã Maria Elisa, por gentileza, fique ali do lado. Minha mãe é Maria, irmã Elisa. A igreja de Pérgamo, terceira igreja, Gabriela. Gabi? Desculpa a liberdade, né? Diz que Gabi é para os mais íntimos, então já estou me sentindo. A quarta igreja de Tiatira, Jéssica. Jéssica, por gentileza. Gente, depois eu vou falar algo para vocês aqui. A quinta igreja é de Sardes, Giovânia. Giovânia, por gentileza. Pede alguém para continuar filmando aí para você. Daquele. Por gentileza, irmã Giovânia. Vem aqui à frente. Próxima. A sexta, Filadélfia, Jonatas. Jonatas. Ah, tá aqui. Passa pro lado de cá, Jonatas. Vai cá, fica aí. Qual que é a outra? E a última, Laodiceia, José Carlos. José Carlos, por gentileza. A última igreja, a igreja de Laodiceia. A maioria das igrejas por onde a gente passa fala assim: eu não quero ser de Laodiceia, não. Mas eu quero dar uma notícia para vocês que Laodiceia é a última igreja que vai ver Jesus voltar. Amém? A igreja de Laodiceia é aquela que acata os conselhos de Jesus de usar o colírio, das roupas da sua justiça para tampar a nudez, é provado no fogo, é aquilo que nós chamamos do remanescente. Então eu levo Laodiceia para o lado do remanescente. Sinta-se feliz por isso, tá ok? Olha, gente, é uma coisa assim impressionante pelas igrejas por onde eu ando. Vou falar algo aqui para nós homens, viu? Para nós tomarmos vergonha. Olha o número de mulheres, sabe? Vocês são a força da igreja. Para a honra e glória de Deus. Vamos fazendo dos homens, tá? Eu estou falando em termos que eu conversei com a minha esposa no outro dia, falei assim, eu falei com ela, meu bem, eu acho que no céu vai ter mais mulher do que homem. Porque os cultos da manhã tem mais mulher do que homem. Os cultos de quarta-feira tem mais mulher do que homem. E por aí vai. Por incrível que pareça, pelo menos nos lugares por onde eu passo, eu não sei aqui. Mas eu quero colocar diante de vocês a responsabilidade de vocês motivarem as suas equipes. Se é 2 pessoas com você, 3, ou se é uma pessoa com você, 2, faça a diferença. Tá ok? Nós iremos entrar dentro do processo de jejum e oração. Tá ok? Eu posso lançar o desafio a partir dessa semana. Eu vou falar um pouquinho sobre o jejum. Amanhã, no culto pela manhã, nós vamos explicar um pouquinho como que funciona o jejum. De acordo com o que você planeja e faz um acordo com Deus. Quem é diabético vai conseguir fazer o seu jejum de acordo com aquilo que pode. Entendeu? Então nós vamos falar também sobre o jejum amanhã. E nós vamos colocar de Éfeso até a Laodiceia, cada dia uma equipe vai ficar jejuando e orando. Ok? A primeira igreja, Éfeso, amanhã você vai fazer um jejum, vai
programar um jejum e oração. Senhor, vai começar o evangelismo no próximo sábado. Eu preciso muito do Senhor, preciso muito do Espírito Santo. Em nome de Jesus, por favor, usa-nos para a tua honra e tua glória. Leve as pessoas que o Senhor tem para levar no evangelismo e toque no coração delas. A senhora vai ficar com domingo, Esmirna vai ficar com segunda, Tiatira... Sou eu, Tiatira. Então, enfim, é a ordem da igreja. Você vai ficar com terça, Pérgamo, Tiatira, quarta, Sardes, quinta, Filadélfia, sexta e no sábado, Laodiceia. Ok? Isso já amanhã, essa próxima semana, e na semana do evangelismo também. Aí começa a fazer o rodízio de novo. Domingo, Laodiceia, Esmirna e por aí vai. Ok? Então cada equipe fica com um dia. Se vocês, pela graça de Deus, levar a sério o jejum e oração, o Espírito Santo já estará trabalhando no coração dessas pessoas que serão convidadas. E no culto que nós teremos aqui pela manhã, vocês vão trazer o nome das pessoas e nós estaremos colocando o nome dessas pessoas nas orações que nós iremos fazer aqui no culto pela manhã. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o poder da oração. Tá ok? Para que fique mais claro, outro detalhe, aí as equipes vão trabalhar o tempo todo. Tá ok? Cada equipe, quando começar o programa no próximo sábado, cada equipe terá a responsabilidade de combinar com os seus, tá? 3 brindes que vocês estarão doando para o evangelismo. Então, já é um tempo que você tem a partir de agora montar a equipe aí, tá, Jonatas? Olha pra gente essa questão, para que cada equipe fique aí dividida com 2, 3, com quem que seja, divida bem dividido, para que cada líder programe, olha, nós ficamos com o sábado, 3 brindes. O que vocês combinam entre vocês? Eu quero dar uma jarra. Eu quero comprar um suco de uva. Você entendeu? Ou faz uma vaquinha e compra 3 brindes, ou cada um compra o seu. Mas no sábado, no evangelismo, eu gostaria, com muito carinho, que todas as equipes já tenham conseguido os seus brindes. Por quê? Porque nós vamos montar uma mesa linda aqui em cima, com todos os brindes, para chamar a atenção dos nossos amigos que estarão aqui. E aí nós vamos falar, olha, todos os dias nós vamos ter um sorteio muito especial para você. Ok? Então, a equipe de Éfeso vai ficar com sábado que vem, 3 brindes, Esmirna no domingo e sucessivamente cada um com 3 brindes. Ok? Está entendido? Sim. Beleza. Cada equipe, se bem que cada equipe ficou definida a questão do lanche, vai ser cada equipe? A igreja no geral. A igreja no geral. Então, eu faço o trabalho nas outras igrejas, onde que cada equipe fica responsável pelo lanche daquela noite. Entendeu? Como vai ser pela igreja? Vamos juntar todas as equipes. E nós vamos nos unir em rua, para podermos fazer todas as noites um lanche todo especial para as nossas visitas. Tá certo? E aí com isso, eu gostaria de orar com vocês. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha compungir, venha realmente tocar, para que vocês possam contagiar os membros da igreja que estarão fazendo parte da sua equipe. Disse Jesus: fazei discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos pregando-os em nome do Pai, do Filho, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, eu quero falar para vocês, para a honra e glória de Deus, essa igreja não será mais a mesma após este evangelismo. Amém? Esse, no meu coração, é o meu objetivo, é o meu desafio com Deus. Hoje, 3h30, 4h pouco da manhã, eu já estava ali orando por vocês, orando pela igreja e pedindo a Deus para que Deus nos surpreenda. Mas Senhor, a igreja é pequena, tem poucas... Senhor, é o Espírito Santo que faz a obra. Homens e mulheres comprometidas, nós vamos mexer, nós vamos
nós vamos tremer esse bairro. Amém. Em nome de Jesus. Tá ok? Vamos dobrar os nossos joelhos. Quem tem condição, se tem alguém que não tem, não se preocupe. Querido Deus, estamos aqui de joelhos e queremos entregar cada equipe aqui em tuas mãos. O teu Espírito neste momento está indo ao encontro de cada componente, cada líder que está aqui. Que teu Espírito possa motivá-los, que teu Espírito possa ir ao encontro da mente dos seus corações, incendiando os seus corações a fazer o melhor para ti. Diante de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário para nos salvar, é o mínimo que nós podemos fazer. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, por favor, venha ao nosso encontro. Que o Senhor venha contagiar, venha incendiar os nossos corações, a nossa vida, a nossa alma, para que possamos dar tudo, darmos o melhor de nós, para que vejamos a glória do Senhor na semana do evangelismo que teremos aqui a partir do dia 17. Por favor, Senhor Jesus, nós somos pequenos, nós somos miseráveis, somos pecadores, mas a Tua palavra nos garante de que onde reinou o pecado, superabundou a Sua graça. E é pela graça do Senhor Jesus que eu entrego estas equipes, entrego a igreja que está aqui conosco, aqueles que não podem estar aqui hoje, mas serão convocados, serão convidados, que teu Espírito vai ao encontro deles agora também, neste momento, e eles sintam algo diferente, pois tem uma igreja orando por eles. Entregamos tudo o que temos a fazer neste dia ainda, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Guarde cada um de vocês aí então, viu? O nome da sua equipe, e planejem-se aí com os membros da igreja. Você e mais um, você e mais dois, ou mais dois, enfim. Vamos montar as 7 equipes. Nós vamos ver essas 7 equipes movimentando, agitando aqui dentro da igreja para a honra e glória de Deus. Amém. Certo? Amém. Abram aí seus livros, ou melhor, a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 19. E eu quero falar para vocês que eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim, uma péssima. Eu ia fazer a pergunta, a Jéssica já respondeu aí. A péssima primeiro. Eu ia perguntar, vocês querem que dê a primeira boa ou a péssima? Então nós vamos dar a péssima. Primeiro a péssima para a gente terminar com a boa, né? Então, nós vamos dar essa notícia por meio do Espírito Santo. Espero que todos entendam a mensagem. E convido vocês mais uma vez a inclinar suas frontes para orarmos. Querido Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória Amém. a Deus. O Senhor sabe, humildemente lhe digo, o quanto nossa vida é pautada em oração. Nós dependemos de Ti. Verdade. E para alcançarmos o que necessitamos, precisamos orar. Precisamos o importunar. E o Senhor gosta que nós o importunemos. Amém. É como se nós estivéssemos tirando as algemas das suas mãos para que o Senhor possa agir. Amém. Eu quero te pedir em nome de Jesus mais uma vez, nos conceda o teu Santo Espírito. Por favor. A tua palavra está aberta. Que não seja Jarbas, que não seja homem que fale, que seja o Senhor, querido Espírito Santo. Vá ao encontro de cada um dos teus filhos aqui presente. Aproveito esta oportunidade para interceder por alguém que porventura esteja passando por um problema muito difícil de se resolver, quer seja por motivos financeiros, quer seja por motivo de saúde, quer seja por motivo espiritual. O Senhor conhece todos que estão aqui. É possível que tenha alguém aqui nesta manhã que precisa do Senhor desesperadamente. E o Senhor o trouxe, a trouxe aqui nesta manhã para receber esta bênção. Amém.
em lhe pedir que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa. Amém. E lhe diga: eu estou com você todos os dias, Amém. até a consumação do céu. Glória a Deus. E me lembro aqui das palavras que o Senhor disse a Marta: não te falei que se você crê, você verá a glória de Deus? Senhor, aumente a nossa fé, Por favor. para que possamos crer, para que possamos ver a glória do Senhor Amém. se manifestando em nossas vidas, Amém. manifestando nessa igreja, Amém. para a honra e glória do teu santo Amém. nome. Nós te pedimos Amém. e te agradecemos. Amém. Que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Diz assim, Gênesis capítulo 14, capítulo 19, versículo 14 em diante. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com as suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir esta cidade. Mas pensaram que ele estava gracejando, brincando, contando piadas. Cada um tem uma tradução, pensando que estava contando piadas. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Verso 16, ainda no capítulo 19, diz: tendo ele hesitado, os homens, que é os anjos, agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Verso 17: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhes para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Vá para o verso 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Vai aqui a primeira notícia, dentro do texto que nós acabamos de falar, que é a notícia horrível. O Senhor vai destruir este planeta. Vou repetir a notícia horrível. O Senhor vai destruir este planeta. Quando eu lhe dou essas notícias, você fica como os genros de Ló? Rindo? Você está contando piada, Ló? Que vai destruir Sodoma e Gomorra? O quê? Isso é história de carochinha. Como você recebe essa notícia que Deus me trouxe aqui para falar para vocês de que o Senhor vai destruir este planeta? Como que você recebe essa notícia? Como que você vai receber essa notícia? Ou você está levando a sério? Não, eu creio. O Senhor vai destruir essa cidade. O Senhor vai destruir esse planeta.
muito sério, queridos. E no momento em que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, se vocês forem um pouco mais atrás, vocês vão ver a intercessão de quem? De Abraão. Senhor, se tiver 40, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir? Não destruir. E o Senhor não encontrou 10 pessoas, fora a família de Ló, não encontrou 10 pessoas para que aquela cidade não fosse destruída. Ao Senhor Jesus voltar para destruir essa cidade, muitos dos nossos amigos e familiares estarão entre aqueles que serão queimados, que o Senhor irá enviar a destruição. Isso não te incomoda? Isso não mexe com você um pouquinho? Nós estamos caminhando para os eventos finais da história deste mundo. E nós estamos vivendo como que brincando, como que achando que não tem nada a ver, vimos aqui, fazemos o culto, vamos embora, tudo continua a mesma coisa. Mas o Senhor me trouxe aqui como seu mensageiro para falar para vocês. Ele vai destruir este planeta. E a segunda notícia, que a notícia é muito boa, é que Jesus vai voltar. Amém. Amém? Jesus vai voltar. Não, melhor, Jesus está voltando. Amém. Eu creio piamente nisso. Queridos, arde o meu coração o pensamento em imaginar que eu, para a honra e glória dele, estou correndo um sério risco de ver Jesus voltar. Arde no meu coração esse desejo. Depois que Deus me tirou do Tribunal de Justiça, me tirou de Belo Horizonte para poder entrar nessa coisa maravilhosa de pregar o Evangelho, Deus colocou 2 objetivos na minha mente, que eu sempre falo com a minha esposa, eu sempre falo com os meus amigos. Eu vou falar com vocês. Hoje eu tenho 2 opções. Ou eu morro pregando o Evangelho, ou eu vejo Jesus voltar. Qualquer um dos dois que Deus fizer para mim, está ótimo. Se eu morrer pregando, louvado seja o nome do Senhor. Se eu tiver a oportunidade de poder ver voltar nas nuvens dos céus, sem passar pela morte, também louvado seja Deus. Mas eu quero estar na fileira daqueles que o Senhor separou como remanescente. Eu quero estar no meio da fileira daqueles que o Senhor chamou para um propósito. E queridos, não é nada fácil. Não é nada fácil seguir Jesus. Jesus disse certa feita para os seus discípulos, para mim e para você: se você ama mais o seu pai ou a sua mãe mais do que ele, você não é digno dele. Se você ama mais as coisas, os prazeres deste mundo do que ele, você não é digno dele. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter provas, vai sangrar, vai doer, mas confie em mim. Deposite a sua confiança em mim, que vocês vão ver a glória de Deus. E o momento em que nós entramos aqui, dentro do contexto da história de Ló, os anjos insistiam com Ló: vão, Ló, arruma a sua família, a sua esposa, as suas 2 filhas, vamos. Tem uma parte do texto que diz assim: vamos, porque enquanto vocês estiverem aqui, nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque enquanto Ló com a sua família estivessem lá, eles não poderiam fazer nada. Quando nós lemos aí no capítulo 19, verso 27,
nos diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde ele tinha estado diante de quem? Da presença do Senhor. Da presença do Senhor. Ou seja, Abraão, um dia antes, tinha ido à presença do Senhor fazer, sabe o quê? Orar. Abraão orava por Ló, o seu sobrinho e a sua família. Queridos, entenda uma coisa: o Senhor não pôde destruir aquela cidade enquanto Ló e a sua família estivessem dentro da cidade, porque teve alguém que orou por essa família, e essa família não foi destruída. A semana de oração que nós teremos aqui de madrugada vai ter esse cunho todo especial. Nós iremos trazer o nome das almas, nós iremos trazer o nome das pessoas que vamos interceder, e o Senhor, em nome de Jesus, não irá permitir que essa pessoa morra sem que ela receba o teu convite para que esteja aqui, conheça Jesus, entregue o seu coração a Jesus e desça as águas batismais. A igreja precisa reunir-se para orar. A igreja precisa entender de que sem a oração o Senhor fica com que as mãos atadas. O Senhor não pode agir se não tiver a oração. Eu não vou ler aqui devido ao nosso tempo, mas se vocês pegarem a história da viúva, a viúva que importunou o juiz e foi importunando o juiz: eu quero que o Senhor resolva a minha causa, até que o juiz disse para ela: pá, eu vou resolver o teu caso. Se o juiz resolveu o caso daquela mulher, ele sendo iníquo, imagine o que o Senhor vai fazer com as minhas orações e com as suas orações. Alguns amigos bateram na casa de uma pessoa, de uma família, de madrugada. Ele não tinha nada para oferecer. E ele agora foi na casa de um amigo à meia-noite, bate na porta. O que você quer, meu amigo? Já estou deitado com os meus filhos. Eu preciso de 3 pães. Chegou algumas visitas na minha casa, eu não tenho nada para oferecê-los. Por favor. Eu já estou deitado com a minha família, com os meus filhos. Ele desistiu, foi embora. Não vou incomodar ele, não, vou embora. Ele continuou importunando, até que aquele homem se levantou e deu os pães que aquele amigo necessitava. Queridos, a oração faz toda a diferença. Eu digo para vocês, para a honra e glória de Deus, quando o pastor Jeú me passou o nome da igreja, de onde eu estaria, sem conhecê-los, eu orava por vocês. Amém. Este momento aqui, olhando para vocês, eu olho agora para o Senhor e digo: Senhor, não era por essas pessoas que eu orava, eu não sabia quem eram elas, mas o Senhor sabia. Amém. O Senhor as trouxe aqui. E o Senhor quer nos usar para anunciar para este bairro, para anunciar para os nossos vizinhos, de que o Senhor vai destruir este planeta. E que nós vamos orar, e ao nós orarmos, nós iremos clamar por essas pessoas, assim como aconteceu aqui, abra aí em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Olha o que Jesus falou para Simão: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirarmos como trigo, mas eu orei, eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Amém. Queridos, Jesus orou por Pedro, Jesus orou por mim e por você. Você sabia? Lá na cruz do
Calvário, lá no Monte da Transfiguração, Jesus orou por mim. Amém. Olha quantos anos, mais de 2000 anos, Jesus, na sua onisciência de Deus, sabia que o Jarbas iria existir, e ele orou por mim. Amém. Ele orou por você. Amém. Se você não sabe, não tem ideia, você só está aqui hoje porque alguém orou por você. Amém. Amém. Eu tenho certeza absoluta disso. Talvez não é do seu conhecimento. Eu fico imaginando quando chegarmos no céu e Paulo encontrar com Estevão. Porque no momento da morte de Estevão, Paulo estava lá. Ou melhor, Saulo, né? Mas no momento da morte de Estevão, Estevão orava por Saulo. E orava também pelos demais que estavam ali. A oração faz toda a diferença. Nós veremos a glória de Deus através das orações. Nós iremos perceber que só podemos obter o batismo do Espírito Santo, só podemos ter o Espírito Santo por um meio, um método. Esse método é a oração. Não existe outra maneira. Abra aí Lucas capítulo 11, só vocês voltarem um pouquinho. Lucas capítulo 11. Vou achar. Lucas capítulo 11, verso 9 em diante. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual o pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o quê? A quem pedir. Você quer o Espírito Santo? Peça! Nós precisamos criar o hábito de pedir o batismo do Espírito Santo, de clamarmos a Deus e falarmos: Senhor, tenha misericórdia, me conceda o batismo do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Abram aí as suas Bíblias em livro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Versículo 30 e 31. Diz-nos o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse diante da brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O nosso Deus não encontrou um homem, e aqui vai no genérico, homem e mulher. O Senhor não encontrou ninguém que se pusesse na brecha através das orações. O que aconteceu? Verso 31. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavras do soberano, o Senhor. Aqui nós vemos algo diferente de Sodoma e Gomorra. Não tinha um Abraão lá. Não tinha um Abraão que pudesse interceder por essa cidade, pelo povo de Israel aqui. E o Senhor, como não encontrou
ele teve que destruir. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa primeira manhã para incutir na mente de vocês a importância da oração. Jéssica, pega esse livro para mim, Batismo do Espírito Santo, por favor. Eu vou fechar a mensagem com algumas citações aqui deste livro. Eu já li esse livro algumas vezes, e aqui no final deste livro tem aqui, oração e evangelismo. O Senhor tem me chamado pela missão dentro do contexto do evangelismo, mas o Senhor tem colocado no meu coração: Jarbas, você tem que orar. E você tem que levar a igreja a querer orar. E nesse tópico aqui, o autor diz o seguinte, Dennis Smith: se alguém se recusar a orar pelos perdidos, os esforços que fizer no sentido de ganhá-los para Cristo serão de nenhum proveito. Você quer salvar um amigo, quer salvar um parente, alguém da sua família, se você não orar por ele, não vai acontecer nada. Mas louvado seja Deus, que se você não ora, Deus vai levantar outros que vão orar por aquela pessoa. E ele diz: Satanás quer confundir o crente com respeito à oração. Ele quer nos impedir de compreender o papel vital que a oração desempenha na obra de Deus sobre a terra e na salvação do perdido. Sabe que se puder fazer com que os cristãos sejam negligentes nesse aspecto, pouco terá a temer quanto à eficiência desses obreiros no trabalho divino de salvar as almas. Se não tiver oração, o inimigo ele senta na cadeirinha, ele cruza as pernas, cruza os braços, pode ficar tranquilo, não tem ninguém orando por ele. Nada vai acontecer. E o inimigo, ele quer colocar na nossa mente, ele quer colocar na nossa mente a certeza, um descrédito. Será que a oração funciona mesmo? Será que? E não ora. Eles não fica sem orar, por favor. Se você não gosta de orar, vai aqui um conselho. Ore. Como assim, Jarbas? Eu não gosto de orar e você está me falando, ore? Sim, ore. Mas como? Eu não gostava de orar. Até que eu entendi que eu falei para o Senhor, uma pequena oração, eu disse: Senhor, eu não gosto de orar. Coloque em mim o prazer de orar. Me faça entender de que a oração funciona. Eu não gostava, eu não tinha prazer de ler a Bíblia. Senhor, coloque em mim o prazer de ler a Bíblia. Prazer de meditar na Tua palavra. Me recordo do meu tempo de infância, de juventude ali, de adolescência, porque eu nasci no berço adventista. Eu tirava, quem sabe, 5, 10 minutos, ainda correndo ali para poder ter um momento de comunhão com Deus. E eu comecei a entender de que eu precisava orar. E mesmo sem vontade, eu falei: Senhor, eu não gosto de orar. Por favor, coloque em mim o prazer de orar. Se você descobre, desculpa o exemplo, se você descobre que você está com uma doença terminal e que você terá que tomar uma injeção todos os dias, um bico, vai doer, não vai? Vai sofrer, não vai? Mas se você não tomar, você morre. Você vai tomar ou não vai tomar? Vai tomar. A oração é vida. Quem não ora, morre. Quem não ora, morre. E o Senhor nos trouxe aqui para poder mexer com essa igreja, de que precisamos orar para vermos a glória de Deus. Amém. Amém. Nós estaremos aqui amanhã às 5 horas. Falo para vocês de todo o meu coração. Não me importo quem vai vir, quantas pessoas virão. Eu sei que eu vou estar aqui. Já estou até aqui mesmo, né? Já estou dormindo aqui.
Mas se vier uma pessoa, duas pessoas, eu vou subentender. Até a última passagem, me desculpa, Mateus 18, 19, eu encerro com essa mensagem, com esse texto, para vocês entenderem qual que é a minha linha de pensamento com respeito à oração. Mateus 18, 19 diz o seguinte: também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está nos céus. Amém. Amém? Amém. Eu tenho esse texto aqui de particular para mim e a minha esposa. O que eu quero, o que ela quer para a nossa família, para a nossa casa, nós colocamos um com o outro e vamos agora ajoelhar. Porque a palavra do Senhor, a promessa do Senhor é: se dois ajoelharem, concordando um com o outro naquilo que quer, o Pai Celestial vai conceder. Portanto, vocês estão entendendo a minha linha de pensamento. Se vier aqui uma pessoa, eu mais uma, duas, se essas duas pessoas concordarem com o mesmo objetivo, pedir e clamar pelo batismo do Espírito Santo para essa igreja, o Senhor vai nos atender. Mas agora imagine, se tiver 4, 5, se tiver 10, todos orando com o mesmo objetivo: Senhor, nos dê o batismo do Espírito Santo, nos use, me dê os nomes de pessoas, Pai, amigos, parentes, que estão perdidos esperando por mim. Algo vai acontecer. Amanhã às 5 horas nós estaremos aqui. Eu espero por vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de cantar o hino de número 44 do Inário. Enquanto você é de novo. Enquanto o meu amigo Jonatas procura ali, eu convido vocês a ficarem de pé. Esse hino me fala muito sobre o Espírito Santo habitando em mim. É um hino que eu sou apaixonado. É ele e o 42, que é o Espírito desceu sobre nós. E aí, quando vocês cantarem este hino, cantem com o coração pedindo: Senhor, Espírito Santo, habite em mim. Faça mudanças. Faça morada. Em nome de Jesus. Esse é o 44? É 44? Do novinário. Você é antigo? Não, então é 42. Pega o 42. Esse também é bom, viu, gente? Nós vamos cantar ele amanhã cedo. Mas, como eu falei, tem a introdução do Espírito Santo habitando em nós, em mim. Vamos ver se eu vou acertar. Você tá vendo? Isso. Vive em mim. Vamos cantar pedindo para que o Espírito Santo habite em nós e faça as mudanças necessárias que precisamos passar. Só Ele pode fazer isso. Faz o meu coração
nesta manhã. Amém. Pedimos que Teu santo e maravilhoso Espírito habite em nós. Que Teu Espírito faça o que nós não podemos fazer. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, por favor. Nos tire da letargia, nos tire da indiferença, Senhor. E que o Senhor faça algo diferente, algo revolucionário, um divisor de águas na nossa vida, para que possamos refletir o caráter de Cristo, para que possamos refletir a luz de Cristo, e assim sermos luz por onde quer que for. Entregamos esta igreja em Tuas mãos. Entrego a liderança dessa igreja, a membresia dessa igreja, o pastor dessa igreja em Tuas mãos, e que o Senhor manifeste a Sua glória no próximo sábado, no início deste evangelismo. Entrego esta congregação em Tuas mãos, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim abençoareis o povo de Israel. Assim está abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém.